Fala galera, estamos aqui para mais uma edição do programa O Corner e hoje, especial, uma entrevista. A gente vai estar trazendo aí um campeão das artes marciais, do jiu-jitsu, do MMA, um cara que tem uma história aí fantástica dentro das artes marciais e a gente vai contar um pouquinho dessa história. A gente vai trazer hoje aí o Marcelo Brito, mestre de jiu-jitsu, campeão da MMA, campeão da jiu-jitsu, e a gente vai contar toda a trajetória e a história dessa fera das artes marciais. Fique ligado, o Corner começa agora. Fala Britão, fantástico ter você aqui na primeira edição do nosso programa de entrevistas. E, pô, tô bem feliz, né? É uma alegria tremenda estar com um cara que eu conheço a história, que eu também participei aí da carreira um pouquinho, e a gente pode contar em detalhes aí tudo que você viveu na tua carreira como atleta, como professor, e mostrar pra galera aí tudo que você trouxe. Então, pô, é um prazer ter você aqui e se apresenta pra galera, né, e conta um pouco, vamos contar um pouquinho da trajetória desde o teu início aí. Pô, então é uma satisfação estar aqui com você, Fernando, Fefe. Foi um prazer imenso estar participando da primeira edição do Corner. Eu acredito que é um conteúdo muito importante que vem ajudar os atletas a divulgar seu trabalho, falar um pouco da sua história. Eu acho que é um projeto muito bem projetado por você, que você conhece muito das artes marciais, está nisso há muito tempo, e é uma satisfação imensa estar contando, e é uma das minhas primeiras entrevistas assim, que eu venho falando da minha história. Por que você começou, né? Então, contar da tua história, você é lá de Manaus, conta um pouquinho pra galera aí como que você começou no esporte, no jiu-jitsu, né? E o que fez você encaminhar aí nessa trajetória como atleta e como professor? Bom, eu sou original de Manaus, Manaus, Amazonas. Eu comecei no jiu-jitsu aos 10 anos de idade, a convite de uns amigos. O que me motivou a treinar foi aqueles filmes da época, né, de karatês, de outros filmes assim, de artes marciais. Então eu assistia muito e eu convivi muito na rua com meus amigos e tal, aí tem aquelas briguinhas de rua, tal, isso, aquilo. Aquela velha história. Velha história. Então, um dia eu recebi um convite de um amigo para fazer a arte marcial, que era o jiu-jitsu. Estava chegando em Manaus, não conhecia ainda, aí eu fui fazer essa arte marcial, jiu-jitsu. E foi no ano de 1990, quando eu estava com 10 anos de idade. Comecei a treinar numa academia chamada Terraço. Lá eu dei todo o início com o professor Marcelo Alves e o professor Lúcio Menex. Foram os dois responsáveis pelo meu ensinamento. Treinei, me dediquei, gostei. Não era muito difundido o jiu-jitsu na época, né? E a partir do momento que eu comecei a treinar, me apaixonei. Eu também gostava muito de desafios e já treinava mais com o objetivo de competições. E começou ali treinando jiu-jitsu, e como é que foi ali a tua trajetória como atleta? Quando é que você começou a ver que você levava jeito mesmo para a modalidade e começou a participar de eventos aí, de campeonatos de jiu-jitsu? Como é que foi essa introdução aí nas lutas, na modalidade, né, no jiu-jitsu? Sim, eu digo que Manaus é uma cidade onde tem muitos talentos, muitas pessoas boas que não tem muita oportunidade. Então, Manaus é muito quente, né? Eu sempre fui dedicado, disciplinado naquilo que eu fazia. Então, esse meu professor Marcelo Alves, ele me incentivava muito. Ele falava assim, ó, você é um garoto que não falta aula, se dedica, treina sério, tá sempre aqui, você vai melhorar e vai ser um grande campeão. E ele foi injetando esses conhecimentos e essas palavras na minha mente, essa motivação, e eu vim acreditando.
E foi real. Eu, aos 15 anos, já fui campeão amazonense, e aí eles viram que eu tinha um potencial muito grande, começaram a trabalhar para mim estar lutando campeonatos fora, no Rio de Janeiro. Eu me lembro que eu fui lutar no Rio de Janeiro, o primeiro campeonato brasileiro, 1993, com muito esforço e dedicação, eles conseguiram me mandar para o Rio de Janeiro para lutar, na Copa Mameluque, eu lembro. E aí eu me dei bem, consegui tirar um segundo lugar, que era muito difícil, né, para lutar no Rio de Janeiro, que o jiu-jitsu já estava há muito tempo já no Rio de Janeiro e Manaus estava galgando ainda, e eu consegui uma colocação muito boa. A partir daí eu vi que também que eu tinha potencial e capacidade de voar mais alto, e comecei a treinar, lutando várias vezes no Rio de Janeiro, em Manaus. E isso na categoria infanto juvenil, ainda na faixa azul, né? Mas aí tive muitas competições ainda, né? Ali nessa fase ali de adolescente e tal, que você começou a lutar na graduação faixa azul, né? Na faixa azul ali do jiu-jitsu. E aí depois eu sei que você, foi lutando, enfrentou grandes nomes do jiu-jitsu, né? Na época, né? Grandes feras aí. Então conta um pouquinho como é que foi chegar nessa trajetória, desde que você começou a competir no Rio de Janeiro até você chegar ali no topo e enfrentar as grandes feras do jiu-jitsu. Sim, eu tive um bom êxito na faixa azul, me destaquei bastante, foi reconhecido como um dos melhores lutadores do Amazonas na época, que tinha para você ser reconhecido como um dos melhores lutadores do Amazonas na época, você tinha que vencer todos os campeonatos no ano. E eu obtive esse feito. A partir daí eu comecei a treinar, me destacar. E aí comecei a ser graduado, competi em outras faixas, fui na faixa marrom, né? Onde eu fiz vários combates com várias feras de Manaus, hoje em dia é reconhecido aí mundialmente. E aí, até então, aí eu cheguei na faixa preta. Eu lutei, eu acho que eu nem cheguei a lutar na faixa preta no Amazonas, só da branca até a marrom, mas lutei com um dos melhores lutadores do Amazonas, na época dos anos 90. E era um jiu-jitsu, todo mundo costuma dizer que Manaus é muito difícil lutar com manauara. E lutar um campeonato amazonense ali no estado é mais difícil ainda, porque tem garotos e pessoas com um talento enorme que não tem condições de estar lutando no Rio de Janeiro por falta de apoio e incentivo. Então eles deixam para lutar tudo dentro do estado, que o estado, aqueles campeões, aquelas pessoas que consagram campeões, elas vão lutar fora porque elas ganham auxílio e apoio, né? Então, lutar um campeonato dentro do Amazonas é como ganhar um campeonato mundial brasileiro também. E a partir daí comecei a dar continuidade nos treinos, nas competições, me destacando, e um dia eu recebi uma proposta quando eu peguei faixa preta, para mudar para Curitiba. E ali encerrei minha carreira no Amazonas, até o faixa marrom, e continuei a minha vida profissional no faixa preta em Curitiba. Então quando você recebe a tua faixa, recebe a faixa preta e vai para Curitiba? Isso, eu lutei até o marrom quando eu peguei a faixa preta, em 1998. Inclusive gostaria de citar também o mestre Humberto Barbosa Júnior, foi o que me graduou com faixa preta. A partir dali ele também me auxiliou muito nos apoios, nas competições no Rio de Janeiro. Ele era responsável, dono da academia, e dar o suporte para os atletas, aqueles que tinham talento, aqueles que tinham condições de ser campeão. Ele fazia a correria para arrumar patrocínios e mandava nós para o Rio de Janeiro ou para os campeonatos mundiais. Ele foi de extrema importância, o mestre Humberto Barbosa. Hoje em dia ele é faixa, acho que coral, e é um dos percussores do jiu-jitsu no Amazonas também. E foi dali que eu parti para Curitiba. Através da academia dele também eu consegui uma oportunidade, e ali, a partir de Curitiba, que eu fui começar a minha vida profissional no faixa preta. Legal, então você sai de Manaus,
né, uma cidade completamente diferente de Curitiba, e vai até Curitiba, o sul do país, uma região bem diferente, né, principalmente com relação ao clima, né, uma cidade fria. E, né, acredito que para você que, né, vem de Manaus, uma cidade completamente bem quente, um clima bem diferente, então você chega a Curitiba e aí você continua competindo no jiu-jitsu, você continua trabalhando no jiu-jitsu, como é que vai a tua carreira a partir de Curitiba ali no jiu-jitsu? Eu recebi uma proposta de uma pessoa de Curitiba, um rapaz muito importante também na minha vida profissional, que me deu a oportunidade. Comecei a dar aula em Curitiba, deixei a família, morei por muito tempo sozinho. Curitiba é um clima diferente, frio, né? Eu saí do calor, fui pro frio. A cultura também é muito diferente, o pessoal mais fechado. Mas é um povo muito bom. A partir do momento que ele ganha a confiança de você, eles começam a abrir a porta, mas isso é normal, né? E eu comecei dando aula na academia do Rubens por alguns anos. Depois de alguns anos, conheci a Academia Arena do mestre Gugel. Conheci também o nosso grande amigo e mestre Osmar Dias, que foi um irmão para mim, que me deu também muita oportunidade para nós, né? Com certeza. E vou contar essa história também. Muito grato a todas essas pessoas que passaram pela minha vida antes de chegar no ápice. E trabalhando, dando aula, competindo, de Curitiba ia para Santa Catarina. Na verdade, não tinha nem luta de preta ainda em Curitiba. Eu acho que eu fiz uma das primeiras lutas de faixa preta. Não tinha faixa preta em Curitiba? Quando você chega em Curitiba, pra gente, né, dar um detalhe até pra galera que gosta da história, porque é bem no início do jiu-jitsu em Curitiba, né? A gente sabe ali, eu lembro ali do Penão, né? Eu acho que foi um dos primeiros, o Gurgel, claro, o Penão. E quem mais ali na época que você chegou que estava já trabalhando jiu-jitsu em Curitiba? Então, eu cheguei já muito novo, eu peguei a faixa preta com 20, 21 anos. Então, naquele gás não só de professor, mas querendo lutar. E eu sempre botei na minha cabeça, para mim aparecer eu tenho que lutar, porque só dando aula eles vão me reconhecer, mas lutando, que é o normal, né, que é o mais rápido para você aparecer, é lutando, mostrando teu trabalho. Então foi isso que eu fiz. Eu sempre falava, convidava e comentava se tinha algum faixa preta para lutar. Tinha o pessoal do Carson Grace, da Grace Barra, tinha eu não vou lembrar o nome certo, mas tinha muitas equipes já quando eu cheguei lá, e surgiu uma luta com Renatinho Tavares, né, que era do Carson Grace, era um campeão mundial também. Eu acho que foi uma das primeiras lutas lá. Ele era o peso mais leve, mas foi muito valente, guerreiro para aceitar a luta. E aí então aconteceu essa luta. Aconteceu você lutou com essa Renatinho luta. Tavares em Curitiba. Isso, hoje em dia ele mora até aqui. Foi no Gui, foi kimono. Foi Gui. Aí foi a primeira luta, eu acho, ali eu consegui se consagrar campeão. E não contente só com essa luta, eu fui para Santa Catarina também, nos eventos de Santa Catarina. Não tinha luta de preta, mas foi uma das primeiras também que eu fiz lá, em Florianópolis. Consegui ganhar também. Aí, a partir dali, eu comecei... Teve do meu grande amigo Chico de Paula, do Quiosque Natureza. Foi um campeonato que projetou muito atletas, deu oportunidade, que eles davam premiação, Quiosque Natureza. E aí ele botava uma premiação muito boa e trazia atletas de fora. E nessa competição que teve em 2001, veio o Pé de Pano, veio vários outros atletas, Cristiano Marcelo lutou. Grandes nomes do jiu-jitsu, né? Na época. O Bruno Bastos, outros pessoal de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Eu consegui fazer a categoria, eu ganhei. Eu fui final com o Cristiano Marcelo. Aí fui pro absoluto com o Pé de Pano. Não tive bom êxito porque era muito pesado e já era campeão absoluto
mundial. Então você na categoria faz a final com o Cristiano Marcelo, que era o professor da Chutebox na época, né? E vence essa luta. E aí vai pro absoluto para enfrentar o Pé de Pano. Que era um cara, né, renomado na época, um grande nome. Como é que foi essa luta aí com o Pé de Pano? Na verdade, eu até comecei ganhando a luta, né? Mas quando eu puxei pra guarda, raspei, mas quando eu tentei passar, ele com as pernas muito compridas, ele conseguiu me pegar. Mas pra mim é uma honra ter competido com ele, é um cara renomado na época, né? Até hoje, né? Até hoje. E aí dali eu parti para os campeonatos paulistas, que ficava... Na verdade, a gente tinha uma equipe na Academia Arena e esse pessoal gostava de competir. A gente reunia no ônibus, ia todo mundo no ônibus. Ia lutar fora. Lutava os campeonatos paranaenses ali, que o mestre Lugel promovia, e o Renato Tavares também, que era o vice-presidente. Aí ia para Santa Catarina, aí a gente ia para São Paulo, para o circuito paulista, e aí a gente também ia para os campeonatos mundiais, se reunia para os campeonatos mundiais. E depois de todos esses campeonatos estaduais ali na região do sul, a gente ia subindo, né? Aí São Paulo até chegar no maior, que seria o campeonato mundial no Rio de Janeiro, no Tijuca. E o meu primeiro campeonato mundial foi em 2001, e eu acho que perdi na segunda luta. Aí no ano seguinte, 2002, eu já comecei a ir melhor, eu fui até a semifinal, eu fiz uma semifinal com o Pé de Chumbo, aí ele me ganhou por ponto na semifinal. Aí no ano seguinte eu fui de novo, aí fui para a semifinal, onde eu passei umas 4, 5 lutas para ser campeão, ou para ir para as finais. Eu lutei com o Jamelão, é um lutador bem conhecido de nome do jiu-jitsu. E eu não tinha muita, como é que se fala, expressão de nome, porque a gente estava no sul, né? Então só quem estava no Rio ali tinha mais uma bagagem, isso, aquilo. Então eu vinha como desconhecido, anonimato, mas com potencial. O que acontecia? Os caras viam que eu representava o sul, não tinha uma referência, mas eu não era do sul, eu vinha de Manaus, né? Então, quando eu lutava com alguns lutadores e saía do tatame, eles perguntavam: de onde é que você é? Aí eu dizia: eu sou de Manaus. Tá explicado, cara. Não podia ser de Curitiba. Não podia ser de lá, porque não tinha referência. Se fosse no Muay Thai, tudo bem, mas no Jiu-Jitsu... A referência não era ainda, né? Porque depois, agora cresceu, tá expandido. Mas não tinha, então... Ele dizia: de onde você é? Então, eu sou de Manaus. Tá explicado, legal, por isso tu é duro e tal. Achei que você era... E aí, no ano seguinte, eu fui pro Mundial de novo. E aí... encontrei com um grande fenômeno aí do jiu-jitsu, o Marcelo Garcia. A gente foi para a semifinal, não sei se vocês lembram, depois da semifinal ele lutou com o Fernando Tererê, fez a final, aí ele chegou a perder. Mas nessa época o Tererê foi campeão. Foi campeão. E aí, com todos esses combates e tal, de 2003... Aí em 2004 fui para a Copa do Mundo, onde encontrei o Fernando Tererê nas semifinais também, ali nas quartas de finais. Mas eu digo para todo mundo, eu lutei 2 vezes com o Marcelo Garcia e uma com o Tererê. Mas eu preferia 1000 vezes lutar com o Fernando Tererê, do que o Marcelo Garcia. Eu acho que por causa do jogo diferente, não me desempenhei muito bem. Mas com o Fernando Tererê tem até minha luta no YouTube, no meu Instagram com ele, foi uma luta dura, parelha. Mas pra você ver a diferença de jogo, quando não bate, e eu saía meio assim, frustrado da luta com o Marcelo Garcia. Não conseguia desenvolver, mas com o outro já conseguia desenvolver. A partir daí, 2024 foi o meu último campeonato grande mundial, e aí a gente mudou de planos. A partir de 2004, você começa a ter uma trajetória diferente dentro das artes marciais. Você começa a ter uma visão diferente. E aí a gente pode trabalhar
essa conversa juntos, porque eu também acabei, de certa forma, trabalhando com você aí. A gente começou ali dentro da parte do MMA, mas quero que você comece aí contando como é que foi essa, né, essa abertura. Sei que foi a partir do momento que você conhece também o mestre Osmar, né, que é o mestre Osmarzinho, que é meu mestre, que me formou grau preta no Muay Thai, e aí você começa a abrir uma nova carreira, que é uma carreira dentro do MMA. 2004 foi o último campeonato, e estava naquela febre de lutadores de MMA, eventos, isso, aquilo. E não só por isso, mas por eu estar na cidade de Curitiba, capital do Muay Thai, entre pessoas que estão todo o tempo treinando ali, mas eu tinha um receio de treinar, porque eu me sentia inseguro. O que eu pensava? Pô, se eu perder, meus alunos vão achar o quê e tal. Eu não treinava também porque tinha meio de receio de alguém me bater, eu não sabia, então ficava ali, mas por uma atitude desse grande mestre, o Osmarzinho, eu trabalhando com ele, dando aula na academia dele, ele começou a me introduzir ali, que eu poderia aprender a parte do strike com ele e tentar uma oportunidade no MMA, já que Curitiba estava com grandes eventos, o Storm Samurai, o Mecha World, e aí onde estavam todos os celeiros dos lutadores famosos, Vanderlei, Anderson, Shogun, Ninja, muitos outros ali famosos ali, né? E eu ia assistir, mas não... Também treinava alguns lutadores, né? O Murilo Ninja, treinei... Começou desde o Branca lá na arena comigo, ele treinava comigo na hora do meio-dia. Eu também fui um dos responsáveis pela criação e o desenvolvimento do jiu-jitsu de alguns atletas de MMA ali de Curitiba, que passaram ali pelo tatame, na arena, até para treinar comigo. Não só esses, mas vários. E aí eu comecei a treinar a parte, em pé ali. Ele me propôs, você quer fazer uma luta de MMA? A gente tenta botar alguém aí com poucas lutas, mas não existia isso, os caras já estavam com um Sherdog já bem avançado, e por eu ter uma experiência já no jiu-jitsu, não ia botar ninguém de nível baixo. Aí comecei a treinar Muay Thai com o Osmarzinho, com você, Fefe, e aí comecei a estar treinando também. O que me deu muita confiança foi estar treinando entre os campeões de Muay Thai, dos alunos, dos garotos, treinando com eles. Isso me sentia confortável e seguro para ir para o MMA. Aí foi onde eu decidi, orei a Deus, fui em Manaus, falei com a minha família, e pela questão financeira também, né, que eu morava sozinho e o jiu-jitsu não dava muito dinheiro na época, então eu queria mudar, como todo mundo, queria mudar de vida, vencer, e aí eu tomei essa decisão e aí eu parti para o MMA. Então começa a entrar nessa carreira de atleta de MMA, né? Antigamente conhecido também como Vale Tudo. E Curitiba era o berço, né? A gente sabe aí, você acabou de falar dos grandes eventos, o Storm, o Mecha, né? O Storm Samurai, que eu lutei muito. Eu lutei o Storm Samurai, mas lutei também o Storm Muay Thai, que era voltado para o Muay Thai, e que era produzido, né, pelo mestre Rafael Cordeiro, pelo mestre Rudimar. Eram os maiores eventos de Muay Thai que tinham no Brasil, grandes eventos. E a partir do Storm Muay Thai eles desenvolvem Storm Samurai, né, que dá oportunidade ali para grandes lutas. E aí você começa a treinar. Eu lembro que você tinha essa dificuldade mesmo, assim, de acreditar que podia também fazer a diferença na luta em pé. E eu lembro que a tua primeira luta foi com um cara do jiu-jitsu, né? Um cara que até, por sinal, esteve aqui. Também a gente vai contar essa história no final aí do jiu-jitsu aqui de Las Vegas, que aconteceu nesse final de semana. Fiquem ligados, a gente vai trazer toda essa história. Mas que eu também acompanhei, que o Jorge Brito estava aqui também participando. E é um cara
que também é um nome muito forte no jiu-jitsu, né? E eu lembro que a gente treina a parte em pé para que fosse a diferença para essa luta, porque a gente sabia que era um cara que também tinha uma base muito forte no jiu-jitsu, e a diferença da luta podia ser a parte em pé, e foi. Então conta pra galera um pouquinho como é que foi essa tua estreia no MMA, já enfrentando um cara que ele já tinha luta de MMA na época, você estava estreando, e dentro de um grande evento, né, que era o Storm Samurai. E conta pra galera como é que foi essa estreia, como é que foi a tua preparação para esse pontapé aí dentro do MMA. Então, como eu falei, eu comecei a fazer os treinamentos, comecei a ganhar confiança, comecei a estar no meio de pessoas que eram campeões, e eu comecei a acreditar que eu poderia ser um strike também. E eu tava me desempenhando bem nos treinos, isso, aquilo, então eu disse, eu posso aprender, aprendi e vou pra cima, vou fazer o diferencial, porque na época, se você era lutador de jiu-jitsu, se você soubesse um pouco mais de strike, você ganhava a luta, porque você já sabia que o outro pessoal do jiu-jitsu, na época, não treinava muito a parte em pé, né? Então tinha essa deficiência, esse erro. Eles treinavam um pouco em pé, mas só focado mais pro chão. E eu não, eu fiz uma inversão de treino. Uhum. Eu não sei se deu certo. Eu foquei mais na parte em pé para aprender, porque eu já tinha uma formação na parte de grappling, de chão, confiante. Então eu queria fazer um diferencial na luta, aprendendo mais a parte de Muay Thai. E eu aprendi, fazia muitos treinos todo dia com os campeões, como eu falei, com você, com o Osmarzinho. E aí a gente estreou com essa luta, como você falou, do Jorge Brito, já tinha algumas lutas, né? E o engraçado é que para estrear, eu estreiei já num evento que era com a regra do Pride. Cotovelo, chute na cara, joelho, não tinha praticamente nada que não pudesse, só puxar cabelo, dedo nos olhos, essas coisas ilegais, mas o resto, pisão, tudo, cotovelo, chute na cara, tudo, e era num cage desse tamanho aqui, não tinha como andar mais para trás, né? Aí nós estreamos, muito ansioso, nervoso, e eu lembro que pra acordar ali, eu tomei uma ali, depois que eu tomei, isso tem que entrar na luta. E eu acreditei, como eu falei, na parte em pé, na parte que eu treinei, com o Fefe, com o Osmarzinho, com o pessoal que dava todo o suporte para mim. E foi uma luta muito bacana, que me deu uma oportunidade de projeção, que foi uma luta bem empolgante. Nós dois fizemos uma luta bem empolgante, agradeço até o Jorge por essa luta. Foi um oponente muito, para nós dois, né, foi uma luta bem bacana, e onde eu saí campeão, onde eu consegui o nocaute, né, uma interrupção, né. E depois daí só veio mais dificuldade na época. Pois é, eu lembro que a gente treinou muito a parte de você entrar batendo de encontro, jab, direto, e acaba que você consegue encaixar ali um golpe e leva o Jorge ao chão, né, meio grog, e consegue subir ali, fazer o ground and pound, o que o juiz acaba tendo que interromper ali, senão com certeza levaria muito dano ali o oponente, e era a regra né, do evento. Então acabava que tinha uma dominância ali no ground and pound e acabava o juiz interrompendo. Acho que foi isso, né, que aconteceu. Isso, esse período de treinamento, de combinação é muito importante, assim, de estratégia, o que você vai fazer, e a gente treinou muito esse bater de encontro, né, do jab e o cruzado, mexendo a cabeça pro lado. E foi nesse momento, quando ele jogou, eu joguei junto, entrou, jab direto, aí ele caiu, aí eu fui para lateral e consegui jogar os cotovelos, aí o juiz interrompeu. Primeiro round, né? Primeiro round. Então já estreou ali
A estreia já foi, pô, dentro de um grande evento e contra um grande atleta, né, que é o Jorge Brito, um grande atleta também do jiu-jitsu e do MMA. Então foi uma estreia que deu super certo e acabou abrindo as portas ali para continuidade na carreira. Sim, depois dessa luta aí, eu disse, eu acho que aí é isso que eu quero, né? Comecei a me dedicar mais e mais, treino, e a confiança foi lá para cima. Comecei focar. Eu pensava assim, na época ali da Shooter Box, tinha muitos atletas que vinham de fora para uma oportunidade para lutar no Japão. E eu acho que todos os eventos de Curitiba era a porta para ir para o Japão, para o Pride ou para outros eventos japoneses. Então depois dessa luta, eu pensava comigo, eu não vou escolher adversário, eu não quero lutar fácil. E se for, que eu vá rápido, eu não preciso fazer mais de tantas lutas, muitas lutas para ir uma oportunidade. Eu preciso só ganhar das pessoas certas. Isso eu botava na minha mente. Então eu nunca rejeitava a luta. Tanto é que eles na segunda luta já botaram um cara renomado, conhecido nacionalmente, internacionalmente, com 21 luta, uma derrota por interrupção dele tá batendo, ele mesmo se machucou. Então isso quer dizer que ele era invicto e muito conhecido no Brasil, né? Surge essa oportunidade, né? Trazem um grande atleta com 21 lutas, invicto, e que era um grande atleta na época, para fazer mais uma super luta no Storm de novo, só que dessa vez no ringue, né? Não era mais octógono. Isso. E aí eles trazem nada mais, nada menos que o Gleison Tibau, né? Que é um grande atleta, ficou muitos anos dentro do UFC, fez, na minha opinião, acho que a luta mais complicada da carreira do Khabib na história dentro do UFC. Eu acho que foi o atleta que chegou mais perto de vencer o Khabib, foi o Tibau. E então vamos contar um pouquinho como é que foi enfrentar essa fera como o Gleison Tibau e conquistar essa vitória na segunda luta tua de MMA na tua carreira. Então, como eu falei, meu objetivo era ir nos melhores eventos e para me ter essa oportunidade, para me furar a fila de lutadores, eu não tinha meios, não tinha caminhos. Eu pensava assim, só tem um caminho, eu tenho que vencer dos melhores para me poder ir, que era o objetivo, que era lutar no evento japonês. E quando me ofereceram ele, eu não hesitei em falar sim, porque não era só acreditava em mim, acreditava nas pessoas que estavam ao meu redor, minha equipe, meus amigos de treino. Como eu disse, me deixavam muito confiante e eles me faziam acreditar que eu poderia vencer. E isso é verdade. Quando você está no meio de alguém que te fala coisas, às vezes você não acredita em você, mas as pessoas ao redor acreditam mais em você do que você mesmo. Eu tive muito esse problema assim de não acreditar no meu potencial, mas graças a Deus, Deus colocou pessoas como você, o Asmarzinho, e me fizeram acreditar. E eu disse sim, vamos lutar. E outra coisa, eu acreditava muito que Deus poderia fazer a diferença ali. Eu lembro que o Tibau, ele tinha patrocínio do governo, né? Eu acho que, se eu não me engano, do governo da cidade. Da Nogueira, era uma... Não, mas ele era patrocinado pelo estado. Ele tinha e naquela época isso era muito raro. Era muito raro quem conseguia esse tipo de patrocínio. E ele, por estar já 20 lutas, né? 21 lutas invicto, era um cara muito bom, um cara que realmente tinha um jogo de grappling muito pesado, né? Muito forte, quedas. E ele tinha esse patrocínio, então era um cara que realmente ele vinha ali com uma bagagem muito pesada, né, para essa luta. Inclusive ele já tinha lutado no Japão, né? Ele lutou no Japão, lutou nacionalmente, internacionalmente. Então eu lembro de uma cena que quando eu fui me pesar, eu fui de chinela havaiana, todo simplesinho, ele cheio das coisas de patrocínio, isso, aquilo. Não que seja errado, mas aí o mestre Rafael Cordeiro chegou, Tibau, esse aqui é o Marcelo Brito. Aí fui lá, cumprimentei, tudo bem e tal.
Aí tudo tranquilo antes da luta, né? A gente não é inimigo, a gente tá trabalhando, mas ali dentro é profissional, depois acabou a luta, não levo nada pessoal ali, nunca levei. Eu só pensava assim, só quero vencer, ele não é meu inimigo, ele não fez nada pra mim, só estamos trabalhando, que vença o melhor. E eu tinha isso. E aí falei com ele e tal, mas não temi, não tive medo pela bagagem que ele tinha, pela fama, pelo currículo, porque eu acreditava também em mim, no meu potencial, como eu falei, na minha equipe, no meu treinamento. E aí nós fomos. E eu tava com o povo ao meu favor em Curitiba. Tava lutando em casa, né? Sentia vontade. Uma grande torcida ali, né? Fazendo a diferença. E aí começamos a luta, foi uma luta muito dura mesmo, transmitida não sei se era pela Band ou pela alguma outra coisa, que era aquele professor de kickbox que fazia o comentário. Era o Batarelli. Tinha os comentários, a produção do evento era muito boa. Muito boa, Storm, né? O mestre Rafael e o mestre Rudimar sempre foram, né, pioneiros nessa questão de evento, com grandes eventos ali, e com certeza era um dos maiores eventos do Brasil na época. Um lugar estratégico no círculo militar, caldeirão assim, muito, muito bacana. E, pô, aquela sensação, adrenalina, vou dizer que era bom, mas tem que ser... Só quem lutou, quem luta, sabe como que é uma adrenalina, uma sensação antes de entrar no ringue e fechar a porta, é só você, não sabe o que vai acontecer. Mas é aquilo, é trabalho, né, é esporte. E aí lutou, né, foi no ringue, né, que é na regra não, era sem cotovelo nessa época aí, né. Mas eu lembro que me motivou muito foi ouvir meus corner também, de vai pra cima, porque você pode. Eu me senti super confiante ali. A luta foi bem equilibrada, mas eu consegui me tomar uma melhor oportunidade assim, nas minhas quedas, na minha trocação também, no meu grappling. Mas eram estilos parecidos, né? Exatamente. Ele e eu era meio parecido estilo de bater e derrubar. E eu vi depois disso que poucas pessoas derrubaram ele. Ninguém, no Brasil, eu não vi ninguém derrubando o Tibau. Inclusive o próprio Khabib teve dificuldades com isso na luta, né? No UFC. E onde fez o diferencial foi nas quedas que eu derrubei ele. Eu treinava wrestling também, né? E eu tinha uma queda infalível. E foi nesses 4 eventos que eu lutei no Storm Samurai, foi a mesma queda, esse suplê de cinturar e jogar. E eu joguei todas essas que eu lutei lá no Brasil. E eu joguei o Tibau por 2 vezes. E aí eu consegui vencer ele, né? Teve as vantagens das quedas, né? Ali por cima também. Batendo. Mas foi bem equilibrada. E aí daí a partir vieram outros, né? Legal, então, pô, a gente tá na segunda luta de MMA aí do mestre Marcelo Brito, que, né, a partir daí começa a ter outros oponentes mais difíceis e mais complicados também. Vem a terceira luta de MMA. E aí eu até me arrisco aqui porque essa foi uma luta assim que aconteceu alguns fatores, né? Porque era para ser um atleta, mudaram, né? Era para ser primeiro, quem era o primeiro atleta? Besouro da RFT, né? Do cromado. RFT, né? Do cromado, da luta livre, né? Cromado da luta livre lá do Rio de Janeiro. Uma grande equipe, grandes atletas. E era para ser o Besouro, mas aí na semana da luta ele acabou tendo uma lesão e aí trocaram o oponente. E aí eles colocam o Chocolate, Leonardo Chocolate, é isso? Isso. Meu adversário seria o Besouro, aí ele se lesionou e na semana da luta eles me ofereceram, falaram, Brito, a luta caiu, mas se você quiser continuar a luta tem um aí, mas só que tem um porém. Ele é muito pesado.
a categoria era até 80, ele tem 90 quilos, mas o máximo que ele pode baixar é 84 quilos. E aí falaram assim, se eu aceitaria, não, eu disse sim, aceito. Mas aí tem porém o problema do peso, você aceita? Eu disse sim, aceito. Aí fiquei pensando, já tenho patrocínio, consegui, tá tudo certo, eu não vou dizer não. E aí também mais aquela outra vez, a minha equipe, não, você pode vencer eles, você pode vencer. Aí eu disse, então tá bom, você acha que eu posso vencer, então eu vou. E eles sempre faziam acreditar que eu podia vencer. E você pode, só que não é daquele jeito que você acha que vai ser fácil, nunca é fácil, né? E aceitamos a luta, ele muito maior, mais pesado. E por essa diferença de peso a gente sentiu bastante no decorrer da luta. É, né? essa até fazer assim um adendo aqui, porque o Leonardo Chocolate ele tinha acabado de disputar um GP na Suíça. Lembra disso? Isso, ele foi tinha campeão. sido campeão. Ele ganhou do Jucão lá. Tinha ganhado do Jucão, né? Um atleta também renomado. E era numa categoria até 93 quilos, esse GP. Então ele vinha de uma categoria acima e tinha lutado poucos dias atrás, né? Numa questão dele, não lembro exatamente, mas era questão de menos de um mês que ele tinha feito esse evento lá na Suíça. Tinha sido campeão, mas na categoria até 93 quilos. E aí ele vem para uma luta até 84 quilos, né? Que não era a categoria do Brito. O Brito lutava era menos, não pesava, 80, né? Até 80 quilos. E aí a gente acaba aceitando, né? Você aceita, a gente como equipe ali falou, não dá para enfrentar esse atleta e tal. E aí o que acontece? No dia da pesagem, a gente foi para pesagem, né, Brito? E a gente chegou lá no horário certo da pesagem, o Brito bateu o peso, só que o Leonardo Chocolate não chegou a tempo da pesagem. E aí ele só foi chegar na pesagem no hotel. O Brito foi embora e eu, que né, nós éramos ali a equipe técnica do Brito na época, e aí nós vamos até o hotel esperar o Leonardo Chocolate para fazer a pesagem dele no hotel. Isso era por volta de 7, 8 horas da noite, quando ele vai chegar para a pesagem. E é engraçado porque a gente não contou isso pro Brito na época, porque a gente sabia, assim como você já falou, né, o Brito, a gente acreditava muito mais até, eu acho que no próprio talento que o Brito tinha na época e tem até hoje, de lutar, de competir no desenvolvimento dele, tanto na parte da luta em pé quanto no chão. A gente sabia que ele era capaz de vencer. Porém, a gente sabia que se a gente falasse para ele que o Leonardo não tinha batido o peso, porque era combinado até 84 quilos. E aí a luta já era uma categoria acima da luta do Brito, né? Mas aí o cara chega e não bate o peso. Quando ele chega para a pesagem no hotel, os caras trazem ele carregado. E isso a gente percebeu que não era nenhuma encenação. Não. Ele estava realmente desgastado. A gente via na cara dele que ele estava desgastado para baixar o peso. Só que quando ele sobe na balança, ele bateu, eu não lembro agora exatamente o peso, mas ele bateu ali em torno de uns 87 quilos. Eu nem sabia disso. Uns 3, e o Brito não sabia disso. Por quê? Porque se a gente contasse pro Brito, a tendência dele dizer não era muito grande, porque ele era um cara muito inseguro na questão dele, né? Então a gente sabia que o Chocolate tava desgastado, e aí os caras falaram, e aí, vocês vão aceitar a luta? A gente vamos aceitar a luta. Aí a gente eu liguei até pro Brito, falei, Brito, tá tudo certo, ele bateu o peso, e eu lembro que ele me perguntou várias vezes, ele bateu o peso, falei, bateu, tá tudo certo, bateu o peso, mas ele não tinha batido o peso. Então você vê, né? E aí eu lembro exatamente que a gente vai pra essa luta, e realmente, no dia seguinte ele tava gigante,
como a gente, né, como é o processo normal do MMA, que a gente sabe que é a recuperação ali. Só que esse tempo de recuperação, como ele bateu o peso muito tarde, já era por volta de 7, 8 horas da noite, ele não tinha uma recuperação tão longa quando quem bate o peso de manhã cedo. E essa recuperação, pelo que a gente tinha visto, né, na fisionomia dele, no corpo ali, que estava falando que realmente ele estava muito desgastado por perder peso, tanto peso, a gente notou que era uma luta que o Brito precisava passar do primeiro round. E eu lembro exatamente, né, o Brito pode confirmar aqui, que eu levo o cronômetro pendurado. Eu nunca tinha levado o cronômetro, levei o cronômetro e eu falava pro Brito, você precisa só segurar o primeiro round. Não sei se você vai lembrar disso. Você tem que aguentar o primeiro round, porque esse cara ele não vai aguentar mais que um round. E foi o que aconteceu, né? Foi uma luta muito dura, você, pô, acho que tem a cicatriz até hoje, né? Conta aí um pouquinho. Na verdade, a minha confiança estava tão grande que eu andei pra frente para ir pro infight com ele, pro strike, mas ele era bem maior que eu, né? Então na hora de eu jogar meus golpes, ele jogou primeiro, conseguiu chegar primeiro e conseguiu me tordoar, e aí fez um clinch e deu uma joelhada voadora no meu queixo ainda, e deu um knockdown em mim, e aí eu senti as pancadas muito pesadas ali da mão dele, eu só fechava o olho, virava a cabeça para um lado e pro outro para se desviar. E aí eu pensava assim, meu Deus, vou ser nocauteado agora. E aí, pela misericórdia de Deus, ele consegui clinchar ele. E aí eu consegui jogar ele no chão, naquela minha queda tradicional do suplê. Joguei ele, quando eu joguei... Não joguei ele. Esse aí foi no primeiro round, porque eu lembro exatamente. O primeiro round, ele terminou a luta montado em você. Foi ou não foi? Primeiro round ainda eu falava, aguenta que tá acabando, faltava, sei lá, 10 segundos, 20 segundos, aguenta. E tava em dificuldade, porque ele tava muito mais forte. Não, ele não chegou a me derrubar, não, nem montar. Foi só na trocação no primeiro round que ele me deu muita espancada. E aí eu voltei. Aí no segundo eu fui pra trocação de novo com ele, né? E aí ele foi tentar me derrubar, fiz um clinch nele. Na hora que eu desferi uma joelhada nele, ele se jogou pra trás. Aí foi quando eu... mas ali ele já tava bem, ele já mostrava que tava bem cansado, né? O cansaço dele realmente ali, o desgaste de peso fez muita diferença nessa luta. Aí eu derrubei, mas montei. Aí você montou e aí você finalizou, finalizei, né? Com o ground and pound, aí foi interrupção médica do juiz. Do juiz, que era o Macaco, acho. Isso. Né? Macaco. E aí foi uma luta muito doída, foi dura, mostrou que eu me recuperava também, não só batendo, mas levando, né? Porque tem muitos atletas que só sabem bater, mas quando recebe, não aguenta. Então vi que eu tinha um queixo bom também. Aguentava. Foi uma guerra, experiência, um cara muito tremenda, duro, né? Talento, tá hoje lutando de novo ainda, né? E só agradeço também pelo esse grande combate. E aí daí viemos pro outro, né? Depois dessa terceira luta, todas dentro do Storm Samurai, né? E aí vem a quarta luta, que aí é uma luta também que, acredito eu, um dos grandes nomes na época, um cara que estava fazendo ali história também dentro do MMA, e trouxeram Gustavo Shimu. Foi isso, né? Quarta luta, Gustavo Shimu. Foi, Shimu, um cara experiente do Muay Thai, do Marcos Rua, já estava lutando na Inglaterra, no Japão, no Pancrase, vários eventos do Japão, e me colocaram ele. E aí, imediatamente eu disse, eu lembro uma vez que a gente saiu, encontrou o Shogun num barzinho em Curitiba, e ele falou assim pra mim, Brito, essa aí é teu passaporte pro Japão, ele falou. Se tu passar por isso aí, tu tá já lá no evento. Ele tava no Pride, Shogun. Tava no topo, ganhando. Ele com, se tu passar essa aí, carimbar teu passaporte pros eventos japoneses. Aí eu disse, pô, Deus queira. Aí fomos pro combate. E eu tava bem mais leve que o Shimu também.
E aí a gente começou a luta e tal, ele veio me encurralando no chute, né, do estilo Marco Ruas, e eu bloqueando com as canelas. E eu também conseguia fazer alguns low kick neles, alguns chutes, mas o meu objetivo era fazer o atraque nele e jogar ele no chão. E quando eu consegui fazer a cinturada, o clinch nele, eu consegui jogar ele no chão. E aí, então a luta foi aquela, nós trocando e eu derrubando ele invertendo. Mas a meu ver, eu consegui jogar mais ele, fazer uns ataques por cima nele ali, e a luta terminou. Foi uma luta muito dura, né? E a gente não concordou com o resultado na época, porque achamos que, né, você teve um desempenho melhor ali durante os 3 rounds, mas os juízes laterais viram diferente, né, o resultado e acabaram dando a vitória ali pro Shimu, que, né, foi um lutão. Acho que até acredito na época, um pouco depois a gente viu, eu acabei vendo, não sei se você lembra, mas eu acho que ele deu uma entrevista para Tatame na época, dizendo que tinha sido uma das lutas mais duras da carreira dele e, né, mostrando que você tinha todo o potencial para continuar seguindo em frente, né? Eu lembro, na hora que terminou a luta, demoraram bastante para dar o resultado, ficaram ali na tensão, para quem que vão dar a luta. Aí o mestre Rudimar subiu no ringue, pegou o microfone, chegou, falou assim: essa luta foi uma luta muito dura, foi uma luta equilibrada, mas eu quero, antes de dar o resultado, eu queria falar que... Não, foi depois que o Marcelo Brito tá pronto para lutar no Japão. A gente tá agilizando os eventos, isso, aquilo, tal. O público não gostou muito, vaiou na época. E aí deram pro Shimu. Mas ele falou isso, e a partir dessa luta foi o que aconteceu. A partir daí, você começa a trabalhar com lutas internacionais, né? Você aí abre caminho e, através dessas tuas, né, lutas que você teve ali nos grandes, enfrentando os grandes atletas, abre portas para você lutar no Japão. Como é que foi essa abertura e como é que você encarou esses desafios aí fora do Brasil? Então, aí eu me senti como realizado, né? Disse, pronto, era isso que eu queria. Eu consegui chegar no... Agora eu posso ter uma oportunidade, que eu consegui vencer alguns lutadores renomados que me projetaram, que me fizeram dar um passo bem grande. Não pude fazer mais de 10, 15, 20 lutas, como na época estava exigindo que tivesse com o Sherdog muito alto. E eu fiz a 4ª luta, mas eu fiz com as pessoas certas, com os caras certos que poderiam me projetar para um evento internacional. E aí onde eu recebi uma proposta para lutar no Japão, onde eu fiquei muito feliz. Eu disse, pronto, agradeci a realização, poder ter uma oportunidade de lutar no Japão. E aí eu lembro que a bolsa não era muito alta, mas era uma oportunidade. Era uma oportunidade. E eu pensava assim, eu não estou pensando no dinheiro, só quero ir lá e mostrar meu trabalho. Que se eu mostrar meu trabalho, com certeza as coisas vão acontecer, vai crescer. A gente treinou, eu lembro que a gente treinava bem de madrugada por causa do fuso horário do Japão. Nossa, acordava 3 ou 4 horas, não lembro, ia treinar. E eu agradeço muito às pessoas que iam lá para me ajudar, né? A gente não pode esquecer daqueles parceiros de treino, porque sem parceiro de treino você não consegue desenvolver, né? Claro que você tem que ter um potencial, ser dedicado, mas alguém tem que estar junto com você, porque sozinho você não vai a lugar nenhum, não. E aí eu tinha meus parceiros de treino, 5 horas, 3 horas, 4 horas da manhã, treinava, dormia à tarde, me preparei, e aí para fazer uma viagem de 36 horas, eles meio que não foram muito justos assim, me levaram, cheguei um dia antes da competição, né?
muito cansado, eu lembro, não conseguia dormir. Eu lembro que quando eu cheguei lá, os atletas já estavam lá, os outros lutadores perguntaram, você tá chegando agora? Eu disse, sim. Meu Deus, cara, sério, me mandaram para muito longe e agora eu tô aqui. Mas eu queria vencer, então eu não tava nem aí, nada ia tirar meu sonho, meu objetivo. Aí fui pro hotel, não consegui dormir, fiquei acordado, tomei o café da manhã, sabe onde eu fui dormir? No evento. Caramba. E quem foi o primeiro adversário lá? Aí, o primeiro adversário foi um japonês chamado Kozurita, acho que era do kickbox. Aí o rapaz falou, Brito, vai pra pegar esse cara no primeiro round porque tá no fuso horário, você pode cansar. E outra, vai, dá um show, porque o japonês gosta que você mostre um show, não gosta de uma luta chata não. Troca com ele, derruba, bate, finaliza, faz tudo. Eu disse, vou fazer isso mesmo. E foi o que aconteceu. A gente foi pra trocação, fui bem agressivo, em parte em pé nele. Quando ele achava que eu ia trocar, eu derrubava ele. E aí botei ele embaixo, peguei as costas dele e finalizei ele menos de um... Primeiro round. Primeiro round. Primeira finalização fora do Brasil, primeira luta, estreia. Isso. E aí depois vai pra segunda luta no próprio evento ali também no Japão, né? Aí depois dessa primeira luta, eles gostaram muito do meu desempenho. Disseram, eu quero você daqui a 3 meses de novo. Aí eu disse, pô, tô dentro. Mas eu quero que você lute com... Kanehara. Kanehara? Isso, Kanehara, que era um... Era um japonês já com muita bagagem, tinha lutado com o Vanderlei, se eu não me engano, no Pride. Lutou com o Vanderlei, com o Shogun, com o Minotauro, o Crocop. Nenhum deles tinham finalizado o Kanehara, Hiromitsu Kanehara, porque ele aguentava muita pancada. Eu lembro que o cara falava assim, olha, não bate muito nele, vai pra pegar ele, porque todos bateram nele e não nocauteavam ele. Tinha que finalizar. Aí eu, meu Deus, mesmo processo, cheguei um dia antes, cansado e tal. Aí eu disse, então tá bom, vamos. Aí, daquele jeito, né? Dei um chutinho ali, um soquinho, só pra ele achar que eu ia pra trocação, botei ele embaixo e peguei ele em 50 segundos. Mas só que na hora de eu voltar pro vestiário, aí meus empresários lá falaram assim, olha, ele não quer que você finalize rápido não, você tem que dar um show, porque os japoneses gostam disso. Pô, peço desculpa, mas eu quero ganhar, né? Aí me prometeram uma outra luta em 2, 3 meses também, mas aí não aconteceu. E aí encerrou Não, na verdade, depois disso, eu tava quase entrando no Pride, né? Nas filas ali, que até saiu uma matéria, Marcelo Brito na fila do Pride. Quando tava quase dando um pulo ali, o Pride acabou. Encerraram. E também encerrou minha carreira no Japão a partir dali. Essas 2 lutas no Japão foram a tua né, acabou não tendo sequência, porque também o Pride acabou, né, sendo, fechou, né, o Pride, e acho que até o UFC acaba comprando, né, os direitos do Pride, e aí você acaba não lutando mais no Japão, e aí volta pro Brasil, aí já tava com o seu Sherdog, né, o seu cartel ali com 5 lutas, 5 vitórias e 1 derrota, né? A partir daí, porque daí teriam sido 3 vitórias no Brasil, mais 2 vitórias no Japão, a derrota pro Shimu. Então você estava com um cartel ali de 5 vitórias e 1 derrota. E aí começa a abrir outro mercado, né? Que daí é um mercado americano dentro dos Estados Unidos, é isso? Sim, aí depois disso eu voltei pro Brasil sem perspectiva de saber onde lutar e tal. E aí um aluno meu conhecia um Mario Yamazaki, que o árbitro do UFC, entrou em contato com ele, morava em Washington, que ia ter um evento em Washington, e aí ele falou, não tem uma oportunidade para o Marcelo Brito, lutou no Japão e tal. E o Mario Yamazaki falou assim, olha, eu posso pagar a bolsa dele, mas a passagem vocês têm que correr atrás. Aí eu conseguimos fazer a correria da passagem aérea, né?
não, vamos fazer acontecer, vamos, você vai. Aí nós fomos para o meu aluno, o Exílio Stefan, é um grande preparador físico também, o Stefan, hoje está aqui na Flórida, foi treinador da América Top Team. E o Exílio também é um aluno lá de Curitiba. Eles fizeram toda a correria e conseguiram me levar. E aí eu fui estrear em Washington com um lutador da República Dominicana, Omar de la Cruz. Um cara muito bom, né? E aí começamos na expectativa, nós fomos para Miami primeiro lá visitar umas academias, treinamos ali na Grace Miami com os irmãos Valente, que meus alunos queriam me apresentar para os patrocinadores lá. Aí de lá fomos para Washington, se preparamos alguns dias e fomos para a luta. E essa luta foi uma luta muito dura, que foi muito boa também. E aí eu consegui ganhar. E dali eu voltei para a Flórida para conhecer o Hermes França. E depois dali ele me apresentou tal e disse que conheceu o matchmaker do WEC. E aí eu voltei para o Brasil, depois de 2 semanas ele me deu o resultado que tinha fechado um acordo de 5 lutas no WEC. Com essa luta nos Estados Unidos, né? Que é a primeira luta tua nos Estados Unidos, abre porta para você ingressar dentro do WEC. Né? Para quem não sabe, o WEC era foi depois de um tempo ele foi agregado ao UFC, né? Que aí vem o José Aldo, grandes nomes Paulão ali. Filhos, Chelson, né? Porque era uma categoria mais leve, né? Dos mais leves ali até 77 quilos, né? Aquilo que competiam nesse evento. E aí o UFC acaba comprando esse evento, né? E agregando dentro do próprio UFC. Então ali abre as portas para que você pudesse estar dentro dos maiores eventos de MMA do mundo, né? Então do Brasil, dentro dos maiores eventos do Brasil, que era o Storm Samurai, o Mecha, você vai para o Japão, luta nos Estados Unidos e aí abre porta para entrar dentro de um dos maiores eventos dos Estados Unidos, que realmente poderiam te dar tudo aquilo que você almejava como atleta e como pessoa, né, como profissional. Esse foi uma meta, né? O objetivo era chegar nos maiores eventos e renomados do mundo, que era o UFC na época e o WC. E aí assinamos, treinamos, mas só que eu tive que mudar de categoria. Eu lutava até 84, eu fui para 77 e na época não tínhamos nenhum entendimento como na época os americanos tinham nessa perda de peso. E aí eu fui perdendo peso, ficando leve e tal. E eu acho que umas 2 semanas antes da luta aconteceu uma fatalidade lá, num treinamento eu tive uma lesão na virilha, né? E aquilo me atrapalhou bastante nos treinamentos, para voltar aos treinamentos. Não sabia ainda o que tinha acontecido, pela nossa maturidade, não saber pela preocupação, entendimento, não podemos perder a luta, vai assim mesmo, machucado, não procurei médico, não fui exatamente bem. Na realidade, você como atleta, né, na época eu tava ali como teu treinador, né, principal, a gente não tinha esse conhecimento mais amplo do que era um evento, primeiro um evento da grandeza como o WEC, o que era, quais eram as regras, né, realmente de estar participando de um evento desse, e da lesão que acabava de pegar, né, você ali de uma forma muito pesada, né, é uma lesão de pubis, que hoje, né, nós sabemos aí que é uma lesão muito comum, na época já era comum em jogador de futebol, mas nós não tínhamos um conhecimento para entender essa gravidade da lesão a ponto de realmente tirar toda a tua autonomia, né, de jogo, de força, de estabilidade,
e acaba, né, eu lembro que você estava voando, né, realmente você lutava ali, estava lutando na categoria entre, né, desde o teu início da tua estreia no MMA, você luta ali entre 80 a 84 quilos, que foi a luta contra o Chocolate. E aí surge essa oportunidade no WEC, mas na categoria até 77 quilos, né? E a gente, via que você, pela tua estatura, tudo podia, né? Podia chegar nessa categoria. Porém, você estava voando, estava numa intensidade muito pesada de treino, baixando peso e treinando muito forte. Lembro que acredito até que foi num treinamento com o Fernandinho, né, do jiu-jitsu, você fazendo muita questão de entradas ali, acabou sentindo a perna, né, e uma das derrubadas de explosão, de tiro nas pernas, eu abri muitas pernas, estendeu aqui a minha virilha, e aí a lesão pegou de uma maneira não que tinha recuperação suficiente, o tempo suficiente, não podíamos tomar corticoide para tentar amenizar a dor, porque daria no doping. Então eu não tinha... E também a informação que a gente tinha na época também era que se você acabasse desistindo dessa luta, iria impactar, né, no contrato. Então a gente não sabia exatamente se era isso realmente, mas era o que o pessoal dos empresários tinham passado, era que se você não aceitasse, se você desistisse daquela luta, ela poderia prejudicar a tua carreira no sentido de continuar crescendo, né? E eu acho que ali foi, na minha opinião, né, hoje eu vendo, depois de tanto tempo, hoje com esse conhecimento que a gente tem dentro das lutas, eu acho que foi um erro você ter ido para essa luta. Eu acho que a gente poderia ter feito essa recuperação primeiro, né? E a gente sabe que não era uma recuperação rápida, né? É uma lesão que ela teria que ter uma recuperação ali de mais de um ano para ela voltar realmente 100%, né? E eu acredito que isso impactou muito, porque essa decisão, ela foi um divisor, né, na tua carreira a partir daí, né? Sim, ela me prejudicou muito, não tinha um bom rendimento, eu não tinha base, eu não tinha ranking, eu não tinha bloqueio, então praticamente eu fiquei sem uma parte do meu jogo, que era a parte de grappling. A parte de trocação até poderia ficar, então, tanto é que a gente acreditava que eu podia só jogar as mãos e conseguia ganhar, mas depois que eu lutei com o cara que era wrestling, tinha que ter o contato, ele não tinha defesa nenhuma, ele conseguia me pôr embaixo, e aí não conseguia ter recuperação nem ataque nenhum, e aí foi agravando mais a lesão e não conseguia melhorar, e aí tinha que treinar para os próximos compromissos. Desculpa, ia por mesmo processo de lesão, de dores, não curava, não melhorava. E aí eu tive as 2 derrotas consecutivas, né? Essa e a outra, e aí infelizmente encerraram o contrato. E foi essa luta, né? A tua estreia no WEC foi contra o John Alessio, né? Um atleta que é oriundo do wrestling, um cara que tem um jogo de grappling bem pesado também, bem forte. E lembro que foi em Las Vegas, né? Hoje a gente tá em Las Vegas, então é muito legal lembrar dessa história, porque tanto eu quanto o Brito foi a primeira vez que nós tivemos a oportunidade de estar conhecendo a cidade do MMA, do boxe, né? A cidade que, é o berço das lutas. A experiência ali no WEC foi muito boa, né? Lutou com um grande atleta que foi o John Alessio. Depois enfrentou o Carlos Prates também, né? Também nos Estados Unidos, né? E aí volta pro Brasil, né? Volta a lutar no Brasil. Tem o tempo da tua recuperação ali da lesão, também fica um tempo parado, né? Para fazer a recuperação um pouco melhor. Foi isso que aconteceu, não foi? Isso, acho que todo lutador tem um sonho, né? E eu realizei meu sonho de ter lutado nos maiores eventos, tido a oportunidade de abrir as portas para mim. Infelizmente não foi como a gente planejou e tal, mas eu reincidiram o contrato, voltei pro Brasil, desanimado como qualquer um quando perde um contrato.
mas nunca pensando em desistir. E aí nós recomeçamos novamente no Brasil, fazendo as lutas. Comecei a lutar novamente. Eu sabia que se eu fizesse outras lutas e conseguisse desempenhar bem, ganhando, eu poderia voltar ao celeiro internacional. E eu fiz essas 4 lutas, eu lembro. Eu ia contabilizar 5 lutas quando eu entrei no GP do Unitrix, que valia um carro. Aí eu perdi na semifinal. Aí deu um negativo, mas mesmo assim não influenciou muito, porque depois disso aí eu recebi um convite para lutar no M1 Global, no M1, na Rússia, e pela disputa do cinturão, que era com um local, um russo. Todos sabem que para lutar na Rússia você tem que estar bem, muito bem, não só muito bem, tem que ter muita disposição, porque eles são muito duros e tem que ter uma experiência muito boa, porque para ganhar do russo dentro de casa é extremamente muito difícil. E a primeira luta foi aquela luta que você chegou a finalizar o atleta. Sim. Ali, mas o atleta bateu. Como é que foi essa história aí? Primeiro a gente enfrentou a viagem, a perda de peso, 11 quilos numa semana, desidratando, porque eu recebi... Essa luta não era para ser eu, era para ser outro lutador. Caiu e me avisaram em uma semana e meia. Eu tive que perder 11 quilos, e aí ele perguntou: você bate? O quê? Eu disse, sim. Então eu fui, essa foi uma vitória, a primeira vitória foi do peso. E aí nós viajamos para a Rússia, da Rússia pegamos um voo para uma cidade chamada Ingushétia, que é uma república dentro da Rússia, né? Um outro país menor. E viajamos de avião até lá e pegamos um ônibus, viajamos mais 1 hora para chegar em cima das montanhas, que o evento era no ar livre, né? Não tinha cobertura nem nada. E aí foi muito interessante que as pessoas ficavam ao redor do ringue ali, bebendo, gritando, e foi muito legal. E aí começamos a luta no primeiro round, 5 rounds, 5 minutos, uma luta parelha, como sempre, né? No 4º round eu consigo dar uma rasteira nele, desequilibrar ele, e quando ele tenta se levantar eu encaixo uma guilhotina e puxo para a guarda, e com a guilhotina encaixada e travando o braço dele, né? Eu pulei, travei o braço e o corpo ali, comecei a apertar, e aí o interessante é que o árbitro veio, segurou na minha mão, puxou e mexeu assim, e eu, como todos sabem, né, quando o árbitro vem, toca em você ou segura você, quer dizer que você vai interromper a luta, né? E eu larguei. Quando eu larguei, ele disse: eu não mandei você parar. Eu disse: mas você segurou na minha mão, puxou para me largar a guilhotina. E por isso que eu larguei. Não, eu não falei para você parar. Aí a gente entendeu que o rapaz era local, a luta principal do evento deles. Então eles queriam de qualquer forma prejudicar e que eu não saísse Sim, com a vitória. Com certeza. Que na verdade eles levam a maioria dos atletas lá achando que todos os brasileiros vão perder para eles. E aí foi o contrário, né? Mas enfim, voltou a luta, 4º round, nem voltou na posição encaixada. E eu nunca a gente reivindicou para o que aconteceu, volta na posição, ele não, voltou na guarda. Enfim, aí acabou o round, voltamos pro 5º round. Mas o que eu acho? Que quando você mexe com o seu psicológico, você desmotiva, você não acredita mais. E aí, eu acho que afetou um pouco, voltei pro 5º round e não desempenhei muito bem. E aí ele ganhou por ponto. Nós voltamos pro Brasil muito indignados, tentamos procurar recursos para cancelar a luta, para não dar como derrota, mas não teve jeito. Eles prometeram uma outra luta depois de uns 2, 3 meses, mas aí eu tive uma lesão no bíceps, né? Rompi, e aí eu fiquei parado. Esse tipo de ação dentro da Rússia a gente sabe que acontecia muito, né? Aconteceu inúmeros casos desse tipo. E a gente sabe que eles faziam os eventos realmente para promoção dos atletas dele, e a gente sabe que tem muitas histórias, né? Eu acho que inúmeros
equipes de lutadores podem, né, já trouxeram inúmeras histórias de semelhança, assim, que os caras sempre puxavam a luta ali de uma forma bem a beneficiar, né, os atletas deles. Mas eu acho que foi uma grande experiência também, né, como atleta. E depois da Rússia, você acaba sendo ali as últimas lutas suas, né? Depois dessa luta, eles me prometeram, não, vamos dar uma luta mais tranquila pra você e tal, porque você fez uma luta muito boa, isso, aquilo. Aí, depois da lesão que eu tive, eu voltei, mas eu tava em recuperação, eles me botaram um garoto aí que tá no UFC, né, garoto não, né, na época ele era garoto, 19 anos, Shavkat, tem 20 lutas, nenhuma derrota, é um dos melhores Sherdogs, é uma promessa do 77 no UFC, mas ele tem alguns problemas com lesões e sempre ele não consegue disputar o cinturão por causa das lesões dele. Mas todos que ele lutou, ele finalizou ou nocauteou. E ele foi foi o único cara que também que conseguiu fazer que eu perdesse como desistência. Porque todas as lutas que eu tive no MMA foram só por pontos, né? Então essa ele era muito comprida. Aí foi um body shot ali, aí eu senti a pancada na parte de baixo e aí desisti. Mas depois daí eu já estava com 40 anos, né? E a família falou que já era tempo de parar, eu tinha lutado bastante. E aí eu recebi um convite de um aluno, né, do Fábio, que mora em Dubai. Perguntou, Brito, você não quer vir aí e tal, conhecer Dubai, isso, aquilo. E aí eu fui. Legal, e aí aí você foi para dar aula de jiu-jitsu no exército do Emirados. Sim, ele me chamou até então para conhecer, passear. E aí ele perguntou se eu tinha interesse de fazer um teste na empresa lá do Emirados, que estava contratando coaches para trabalhar no Exército. Existe 2 projetos no Emirados, da escola e do Exército. E aí eu fui fazer pelo meu currículo, né? Meu currículo ajuda muito assim, né? Para arrumar trabalho, essas coisas, com a experiência, com o grau que eu tenho na faixa, com os títulos, então... E todo o trabalho que foi feito de muitos anos, lá atrás, a gente vai colher fruto lá na frente. Então isso me ajudou, né, pela minha capacidade também de conhecimento de aula. Aí eu fiz o teste, eu fui aprovado. Aí eu voltei pro Brasil, tinha a minha academia no Brasil, lá em Curitiba, muito faixa pretas, né? Tenho muito faixa preta hoje lá. E sou muito grata à cidade de Curitiba que abriu as portas para mim, me acolheu. Mas eu fui atrás de outro sonho, né? Morar fora do país, aprender outra língua, outras oportunidades. Aí eu fui até então só para ver como era. Comecei a gostar e trouxe a minha mulher. Ficamos por 10 anos. Tivemos uma filha linda, Mahala. Graças a Deus nasceu lá. E trabalhei por 6 anos no Exército, depois saí, fui ser head coach numa academia bem famosa em Dubai. Fiquei por 2 anos. Depois de 2 anos eu voltei para a mesma empresa para ser coach da escola. E aí eu sempre gosto de coisas novas na minha vida, né? Eu gosto de desafios, eu sou espírito de ousadia, minha mulher disse. Você é um homem corajoso, não tem medo, vai pra frente, buscar correr atrás do teu sonho, então eu sempre tive isso. E aí eu estive na Austrália visitando um amigo, e é onde apareceu a oportunidade de ir pra Austrália. E aí vamos contar um pouquinho aí dessas competições que você acabou voltando a competir, parou com o MMA e aí voltou pro jiu-jitsu de novo, né? Sim, foi a última luta que eu fiz, 2016, e aí eu disse, eu acho que é hora de parar, tal, a idade chegou, 21 lutas, e aí a mulher concordou comigo e disse, vamos focar só no jiu-jitsu agora, que
Tu veio do jiu-jitsu, vamos dar continuidade. E lá em Abu Dhabi, no Emirados, tem muito faixa preta, tem muito treino, né? Então é a capital, considerada a capital do jiu-jitsu, né? E porque eu acho que são mais de 800 faixa preta dando aula no projeto. Então, e muitos alunos, né, do exército, da escola, todo mundo treina, fora as academias. Muita gente está migrando para Dubai, né? E lá eu dei início novamente às minhas competições. Estava longe das competições quase 15 anos, só fazendo MMA e no-gi. E aí eu voltei para minhas origens, comecei a lutar o campeonato World Pro, que é bem famoso. Na primeira edição eu consegui tirar em segunda, aí já na terceira eu fui campeão World Pro. Dali do Emirados a gente tem acesso a outros países na Europa muito próximo, né? Então fui para campeonatos europeus, consegui ser campeão europeu ali. E tem um campeonato muito famoso lá no Emirados que é o Grand Slam. Eu também consegui ser campeão 2 vezes do Grand Slam. E o ADCC, que tem ali na Arábia também, né? Mais seletivas. Consegui ganhar mais 2 vezes. E aí, a partir dali, eu encerrei meu ciclo de competições lá no Emirados. Também formei alguns alunos lá que estão até hoje lá. Tenho muito carinho, sou muito grato ao Emirados também por me acolher, a mim e minha família, construir e adquirir muitas coisas ali, conhecimentos e outras coisas mais, amizades boas, né? E aprendi muito, né? E aí, a partir dali, fomos para a Austrália com o mesmo objetivo de lutar. Comecei a lutar na Austrália, lutei uns campeonatos estaduais lá também, tive bom êxito. Lutei uma luta casada também esse ano, num evento conhecido em Sydney. E depois dali eu foquei voo mais altos, que era o campeonato mundial aqui em Las Vegas, que fazia quase 20 anos que eu não lutava um campeonato mundial. Meu último campeonato mundial foi em 2004, 2002, 2003 e 2004 no Brasil, e dali fui pro MMA. Mas aí eu voltei aqui em Las Vegas pro campeonato mundial. Você tem Las Vegas, é uma cidade que você pode levar para a vida, né? Porque abriu as portas também para você dentro de um grande evento que era o WEC aqui em Las Vegas. E agora você volta para Las Vegas novamente para se tornar campeão mundial dentro da tua modalidade, dentro do jiu-jitsu. E graças a Deus, tive a oportunidade de estar com você aqui em Las Vegas quando você fez a luta aqui de MMA, e também agora estive lá acompanhando as tuas lutas, né, de jiu-jitsu dentro do... E foram 6 lutas, 6 vitórias e nenhum ponto sequer os caras fizeram em você, né? Então, Brito, acho que foi uma dominância assim bem bacana, né? Conta um pouco aí dessa tua experiência agora se tornando campeão mundial. Até eu acho que tá a medalha aí, vamos mostrar pra galera, né? Essa é a medalha aqui do campeonato mundial. Bem legal, bonita mesmo, olha aí, ó. É algo, né? Isso aí o objetivo de todo lutador do jiu-jitsu é se consagrar campeão mundial ou campeão do Master, né? E primeiro foi uma vitória, né? A gente tá treinando, porque hoje em dia a gente já não é mais sozinho, a gente tem família, a gente tem compromisso. Então a gente não tem mais uma vida só de atleta, de lutas, de treino, né? A gente já tem outros compromissos. Eu venho dividindo esse meu tempo entre aulas, entre família, entre competições, outros compromissos mais. E se a gente periodizar certinho, a gente consegue fazer. E foi o que eu fiz, né? Com a disciplina, a experiência que eu tenho, eu consegui arrumar meios para vir para lutar, porque também não é muito barato vir para viajar, trazer a família. E aí eu até quero agradecer aquelas pessoas que me ajudam, me ajudaram lá, me deram suporte. Sem elas eu não poderia estar aqui, né?
aqueles que me ajudaram a treinar, meus parceiros de treino, a equipe que me dá o suporte, condição de fazer o treino também. É todo um conjunto, né? E aí eu vim com o meu objetivo, eu quero ser campeão, eu vou ser campeão, já tive aqui uma vez e vou trazer esse título aí. E foram, como você falou, as 6 lutas, né? Eu nunca tinha lutado todo esse tempo, né? Fazia muito tempo que eu não competia, bastante lutas. Tantas lutas assim num dia só, né? Num dia só. Mas olha, eu me surpreendi eu mesmo me surpreendi com a minha performance. Foi uma performance, me surpreendeu, né? Mas eu acredito que Deus me abençoou muito nessa jornada aí de competição agora, vem me honrando. E essas vitórias para a honra e glória do Senhor, né? Sempre eu boto em primeiro lugar. Então acho que isso faz o diferencial, né? Que você colocar Deus na frente, as coisas começam a ficar mais fluem, muito né? mais fácil, né? Fluem, né? Sem Ele na frente, as coisas é difícil. Tem que ter sua dedicação, seu empenho, mas aí Deus me deu coragem, fez eu acreditar nas pessoas, na minha família, nos amigos. E aí foi isso o resultado. De muito treino, muita dedicação, disciplina, foco, fé que vai acontecer. Inclusive, antes desse campeonato, eu estava ouvindo uma entrevista. Fui mexendo no Instagram e eu vi uma profeta falando: hoje é dia 28, fique esperto, que você vai receber uma bênção, vai surpreender você, e eu quero que você venha aqui e dê um testemunho disso que aconteceu. Aí eu disse assim: eu recebo essa vitória que eu vou lutar agora, esse campeonato que eu vou lutar, eu vou voltar aqui, escreva nos comentários. E eu salvei esse vídeo para dar esse testemunho lá, nesse canal dessa moça. Eu disse: eu vou ser, Senhor. E toda vez que eu ia lutar, eu disse: me faça vencer, que eu quero honrar e glorificar o teu nome. E aí, eu acho que o poder e a fé, e de acreditar ali que aquilo era meu, eu disse: não, isso é meu, essa vitória é minha. Eu lutei com caras mais novos ali, fortes, né, você viu, com campeões já do primeiro ranking, do segundo ranking, campeão mundial pan-americano. Eu estou muito fora das competições da IBJJF, então o povo que está lutando aqui estão voando. Aí eu já tenho tanto anos de luta, disso, aquilo, isso não me assusta mais, tamanho, ou quem você é, o que você fez. O que mais me preocupa assim, antes da luta assim, é comigo mesmo. Às vezes eu não me preocupo com meus adversários, Quero saber mais ou menos ali, na hora ali quem é, mas eu me preocupo em estar bem comigo mesmo, estar confiante e saber que tenho que vencer minha mente. Às vezes a tua mente não te deixa acreditar que você pode, isso, aquilo, começa a te deixar desacreditado no teu potencial, no que você é capaz. Mas eu estou sabendo, se eu tivesse uma experiência que eu tenho hoje, controlar a mente, as emoções, lá atrás eu acho que eu estaria melhor assim no desempenho nas lutas. Mas é aquilo, a experiência, você vai aprendendo. E hoje em dia, com essa experiência e esse conhecimento, não vou só ficar para mim, mas eu vou passar para meus alunos, passo hoje em dia, né? Que esse que é o meu objetivo, né? Não só ser lutador pro resto da vida, formar campeões, não só como lutadores, mas ser um testemunho, ser exemplo para essa nova geração que está vindo aí de lutadores de jiu-jitsu ou de MMA. Eu acho que a gente aprende muito no decorrer da nossa vida. E aí foi isso que eu fiz. E vou continuar fazendo e vou continuar transmitindo isso que eu aprendi na minha carreira todinha. Show de bola, show de bola. Fantástico. É emocionante. Eu acho que é muito legal a gente poder trazer toda essa história, esse testemunho aí também, né, de toda essa superação tua. Então, eu sou teu amigo há muitos anos
conheço a tua história e sei do teu potencial, né? Sempre soube que você era um cara diferenciado e que realmente o que faltou muito realmente foi talvez você talvez acreditar mais do que as pessoas que estavam ao teu redor viam do teu potencial. Então, mas é igual você falou, é a experiência, é o tempo que vai realmente amadurecendo tudo isso, né? E vai te dando bagagem, né? Para cada vez você cadenciar melhor cada situação, tanto na luta quanto na vida, né? Então, acho que isso aí é fantástico. Então, quero te parabenizar, né? Pela tua carreira, pelo teu sucesso aí como atleta, como professor, como um cara temente a Deus. Eu acho que isso aí é fantástico, né? A gente tem que dar valor para isso. Eu acho que é bem importante também a gente deixar essa mensagem para que as pessoas também possam sempre olhar para Deus primeiro e saber que tudo é possível através da graça dele na nossa vida, né? Então, é bem importante, né? Eu também, nesse tempo que eu tô aqui nos Estados Unidos, tenho vivido pela graça de Deus e sei que Ele é que nos fortalece, nos dá todo o suporte para a gente seguir em frente e passar por todos os desafios da nossa vida. Nunca a gente vai parar de ter desafios, mas com Deus, com certeza, tudo fica mais fácil. Então, parabéns, Britão, obrigado, foi uma honra ter você aqui como o primeiro entrevistado, né? Então, acho que foi legal, tudo foi fluindo assim para que acontecesse. A gente já tinha conversado já um tempo atrás da tua vinda para cá, a gente já sabia, a gente já tinha planejado essa entrevista, então acho que agora fechamos aí com chave de ouro a estreia da primeira entrevista do canal, o Corner. Quer deixar a última mensagem, quer deixar aí um abraço pra galera, fica à vontade. Primeiramente, queria agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui novamente, encontrar você depois de anos e dizer que eu sou muito grato por tudo que você fez por mim, tudo que a gente conquistou junto nos treinamentos, nas lutas. Eu aprendi muito e sou muito grato, obrigado. E eu torço muito por você, pelo teu sucesso. Como você falou, Deus sabe de todas as coisas. Esse era o momento de a gente se encontrar depois de ano e estar falando aqui da nossa história. Faz muito tempo que na verdade, eu acho que é a primeira, né, que eu estou fazendo. Eu sempre falo com a minha mulher, eu tenho muita história para contar, mas eu gostava de ficar no anonimato. Mas agora não, eu vou começar a falar mais. As pessoas querem saber quem você é, o que você fez. Eu acho que isso foi uma boa oportunidade desse campeonato, estar aqui com a minha família, na estreia do Corner, estar com você sendo entrevistado e aqui em Las Vegas e conquistando esse título aí muito importante para minha carreira. E eu acredito que Deus faz a diferença daqueles que servem e aqueles que não. Até faz acontecer daqueles que não servem, mas Deus honra, Deus é bom e o tempo todo. E busque, acredite, creia que Deus pode mudar a tua vida de uma hora para outra. No piscar de olho, assim, se você se entregar verdadeiramente, crer e buscar e acreditar que as coisas podem mudar, elas mudam. Mudou para mim, mudou para você, muda para milhões de pessoas, por que não para você? Tente não só falar, mas mude comportamentos, atitudes, faça a diferença, que Deus vai fazer a diferença na tua vida também. Galera, obrigado por ter acompanhado a nossa entrevista aqui no Corner, que você possa também nos ajudar, compartilhe, divulgue. Valeu, grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo episódio.